Então, a audiência de custódia ela serve para isso. O sujeito ir até a presença do juiz, o juiz vai verificar como foi o tratamento dele na delegacia, vai ver as hipóteses de prisão domiciliar, por exemplo, se ele tem filhos menores, se ele tem uma doença muito grave, tá? O juiz vai perguntar isso para poder definir o que ele faz com o sujeito. Hipóteses. Primeira, prende o sujeito preventivamente, vai ver os requisitos lá embaixo. Segunda hipótese, eu solto ele, só mando ele embora, falo, pô, tudo bem, você cometeu o crime ou não cometeu, não vou discutir isso. O que eu quero discutir é a tua liberdade aqui. Se tem alguma doença, alguma coisa, seus filhos não têm, pergunta, se já respondeu por algum crime, não. Dependendo da situação, o juiz pode prender ele preventivamente, vamos ver os requisitos já, pode soltar ele sem nenhuma condição ou pode estipular alguma condição para ele, que ele possa cumprir a pena, para que ele possa responder o processo em liberdade. Por exemplo, monitoramento eletrônico, pedir que ele mantenha uma vez por mês uma assinatura no fórum para poder demonstrar onde ele está morando, enfim. O juiz estipula lá do artigo 319 do CPP algumas possibilidades, tá? Flagrante facultativo, quando qualquer um eu posso, você pode. Policial, ele deve realizar o flagrante. E detalhe lá do direito penal, tá? Excludente de licitude, exercício regular de direito. Então, posso exercer uma força moderada para poder realizar a prisão flagrante ou exercício regular do meu direito. Para o policial, é um estrito cumprimento do dever legal, isso vem lá do direito penal, tá? Há algumas exceções a prisões em flagrantes. Os diplomatas, por uma questão diplomática mesmo, tá? Parlamentares, só sob pena de crime inafiançável. E é encaminhado os autos para a Casa Legislativa, por quê? Para evitar a perseguição política de deputados estaduais e federais, tá? Magistrados e membros do MP e presidente da República, tá? Flagrante dos menores potenciais ofensivos. Tem? Não, porque a Lei 9.099 ela não atribui tem uma espécie de flagrante, tá? Mas não é um flagrante que a pessoa vai guardar a audiência de custódia. Pela Lei 9.099, tá? Aqui no artigo 69, ele fala: o autor do fato, depois da lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ao assumir o compromisso de ele comparecer, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá a fiança. Então eu vi um cara praticando um crime de injúria, enfim, um crime de dano, de ameaça, eu pego ele e levo até a delegacia. Ele faz um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, é um mini inquérito policial. Faz esse TCO, que ali vai ter, são 3 páginas, que tem o resumo do que ele fez, o que os policiais falaram que ele fez, por exemplo, os policiais, pode ser você que levou ele até a delegacia prendendo em flagrante. Faça um resumo de todos os fatos e ele assina no final, dando o endereço dele, se comprometendo aí a comparecer em juízo. Aí ele não se imporá a prisão em flagrante, porque é um benefício que a lei trouxe para os crimes de pequeno porte. Tá? Pena máxima até 2 anos. Modalidades de flagrante. Eu tenho primeiro o flagrante próprio, tá? Que é lá do 302. Deixa eu pegar aqui para ficar mais fácil. Artigo 302. Considera-se em flagrante quem está cometendo infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido pela autoridade e é encontrado. Tá? São as hipóteses. O primeiro é o flagrante próprio, 1 e 2. Ele está cometendo ou acabou de cometê-lo. Tá? O sujeito está furtando, acabou de furtar e está correndo 10 passos, peguei. Tá? Ou flagrante impróprio, irreal ou quase flagrante, também é chamado. Quando ele é perseguido logo após cometer a infração penal, em situação que faça ele presumir ser o autor do ilícito. Precisa de perseguição, precisa de logo após o requisito, a infração penal, requisito temporal, e por fim, uma situação que faça eu presumir a autoria. Tá? Então eu encontro o sujeito, eu persigo o sujeito, às vezes ele virou uma quadra, virou 2, virou 3, aí quando eu me perco, vejo um rapaz sentado, fingindo que não é com ele está com a bolsa do furto, realizado ali algumas quadras antes, alguns
em quarteirões ou até quilômetros antes, tá? Tem que ser logo após, logo depois, decorrente de uma perseguição. Não posso cessar a perseguição, parar a perseguição, tá? Flagrante ficto, presumido ou assimilado. Ele é encontrado logo depois com os objetos, tá? No caso do flagrante presumido, ficto ou assimilado, tá? Geralmente eles colocam presumido. Ele não exige essa perseguição, tá? Sendo a pessoa encontrada logo após. Então, naquele exemplo que eu dei do furto, só retirar a perseguição. Eu encontro 1, 2, 3 quadras depois o sujeito com uma bolsa, objeto do furto, tá? Flagrante preparado, provocado, delito de ensaio, delito putativo ou imaginado por obra do agente provocador. Muitos nomes. Por quê? Porque cada autor escreve alguma coisinha a respeito desse flagrante. Cai muito nas provas, tá? É quando eu, policial, ou eu acabo induzindo o agente a praticar o delito, tá? Quando alguém de forma ardilosa instiga o agente à prática do delito, com o objetivo de prendê-lo em flagrante. Eu deixo R$200 na calçada na frente da minha casa e fico escondido. Na hora que o cara pega o dinheiro, eu pulo e falo, você está preso em flagrante. Eu estou preparando esse flagrante, eu estou aguardando o flagrante para prender o sujeito. É tratado como impossível a consumação do delito, então não existe crime. O flagrante esperado, esse pode, tá? Eu não provoco, eu não induzo, eu simplesmente espero. Eu fico lá parado esperando, porque eu sei, através de ouvi de um amigo, vamos assaltar aquele banco lá. Eu falo, eles vão assaltar o banco, ligo para a polícia. A polícia não pode prender antes porque eles não começaram o assalto. Agora pode, já sabendo dessa informação, aguardar e ver se eles vão realmente naquele horário realizar o assalto ou não. O flagrante forjado, ele é um flagrante assim, que é mais ainda do que o flagrante preparado que a gente tratou, tá? É um flagrante que não existiu. Eu coloco droga no seu carro e falo que você está preso por tráfico, tá? É mais ainda do que o flagrante preparado, que eu simplesmente dou uma empurradinha, tá? O forjado não, é eu que invento tudo, tá? O postergado, diferido e retardado é quando eu aguardo para prender uma situação ainda melhor. Por exemplo, o correio liga para a polícia e fala, olha, eu tenho um pacote aqui com 100 quilos de maconha que mandaram. Aí eu falo, nossa, vou lá esperar, flagrante esperado, vou lá esperar para ver quem vai pegar esse pacote. Aí eu pego esse pacote, eu vejo o cara pegando o pacote e o cara tá no telefone assim, não, já peguei a droga. Daqui a pouco eu vou pegar as armas e levo aí. A polícia fala, eita, tem arma também. Será que eu prendo ele agora pela droga ou eu espero, pego ele com a droga, com a arma e ainda pego essa terceira pessoa que ele tá no telefone? Esse é o flagrante postergado esperado, tá? Ele é postergado, diferido, retardado, estratégico ou ação controlada. A polícia aguarda um melhor momento para efetuar a prisão em flagrante. Seja para pegar mais criminosos, seja para pegar mais crimes, tá? Tem que ter um motivo. A polícia não pode não dar o flagrante. Lembra que a gente falou que é obrigatório? Agora, nessas situações ele pode esperar, porque ele está esperando para dar um flagrante melhor lá na frente, tá bom? Dos crimes permanentes, tá? É complexo, porque o crime permanente eu preciso, né? É um crime que posterga-se durante o tempo. Então, é muito específico, a gente não vai ficar tratando aqui, vamos tratar dos temas mais principais. Quem quer se especializar em prisões, etc., vai lá, tem material disponível para poder ler tudo. Aqui a gente trata, geralmente nas aulas, as matérias principais dos temas, tá? Qual que é o procedimento? Eu sempre no flagrante tenho um condutor, que é quem efetivamente deu o flagrante está conduzindo o sujeito à delegacia, tá? Ele é a primeira testemunha, mas a gente chama ele de condutor, porque é ele que está conduzindo o cara em flagrante. Ele cata o cara e vai levando até na delegacia e entrega. Ó, delegado, tá aqui o cara, tá? Depois a oitiva das testemunhas, no mínimo 2, pode ser mais, pode sem problema nenhum.
oitiva da vítima, se possível, interrogatório do preso, não se esqueçam do preso, do autor do crime, sempre é interrogatório, tá? A lavratura do auto de prisão em flagrante pelo delegado e o encaminhamento de auto de prisão em flagrante ao juiz em até 24 horas. Mesmo com audiência de custódia, ainda há o encaminhamento escrito para o promotor, para a defensoria ou para o advogado particular, se ele tiver, e também para o juiz. E no prazo de até 24 horas, a realização da audiência de custódia, tá? Lembrando que antes mesmo de 2019, quando ela entrou no CPP, já havia a possibilidade da audiência de custódia pela resolução 319 do CNJ. Chegou o auto de prisão em flagrante. O que o juiz pode? Pode relaxar a prisão quando a prisão for ilegal, tá? Converter em preventiva ou converter em liberdade provisória, com ou sem fiança, acumulado ou não com as medidas cautelares. As medidas cautelares, elas estão lá no 319, ó. São medidas cautelares à prisão: comparecimento em juízo, proibição acesso à frequência de lugares, monitoramento eletrônico e a tornozeleira eletrônica, tá? São algumas possibilidades. Em regra, o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, que é a folha, tá? O documento que o delegado manda para ele espera a audiência de custódia. Porque é melhor ele decidir na audiência de custódia, visualizando o preso, vendo, conversando, já com o promotor e com o defensor, do que diante de um papel, um documento enviado pelo delegado de polícia. Vamos agora iniciar a prisão preventiva. A prisão preventiva não é aquela prisão penal que a gente tratou no começo. A prisão penal é só quando tem uma sentença contra o sujeito, tá? Então, como que ocorre normalmente? Aqui eu tenho o processo. Tá? Eu tenho o processo correndo assim. Ele cometeu o crime, data do fato, denúncia, aqui é o inquérito policial, tá? Aí tem as audiências de instrução, por exemplo, aí a alegação final, aí aqui tem a sentença, é o caminho do processo. A sentença penal, ela só se inicia a partir do trânsito em julgado. Essa é a linha temporal do processo. Bem resumida, claro, só para a gente ter uma noção. A prisão penal, ela só pode começar daqui, ó. Só, daqui, depois do trânsito em julgado. A prisão processual, ela pode começar daqui, ó, a partir da data do fato. Quando transitou em julgado, é feito um cálculo. Quanto ele já cumpriu de pena aqui? Já foi o suficiente para a sentença dele? Às vezes ele até cumpriu já mais pena do que ele foi condenado, tá? Então, tem que soltar o sujeito, tudo bem? Prisão preventiva, essa é a prisão processual mais comum, tá? Porque é a prisão durante o processo, tá? Durante o processo, até o trânsito julgado da sentença, tá? Dependendo do motivo, pode ser até o fim da instrução processual. O que é o fim da instrução processual? Oitiva de testemunho, oitiva de perito, oitiva de todo mundo. Tá bom? Com o pacote anticrime, o juiz não pode, né, decretar a prisão preventiva de ofício. E também a cada 90 dias ele tem que revisitar essa prisão para ver se ele mantém ou não. Tá? Bem, aqui está algumas mudanças do pacote anticrime. Lá na frente eu vou falar que a revisitação, a cada 90 dias agora, o juiz tem que justificar se ele vai manter mesmo o cara solto e por que ele está mantendo o cara solto, tá? Algumas jurisprudências aqui que tem no material para aqueles que também querem, né? Quais são os requisitos da prisão preventiva, não tratando de prisão temporária? Quais são os requisitos da prisão preventiva? Primeiro, eu tenho que ter o 313. O que é o 313? Nos termos do artigo 312, será admitida somente, é requisito, tá? Ou tem que ser um crime doloso, punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Então, a pena máxima tem que ser superior a 4. 4 não pode, tem que ser superior a 4. Tiver sido condenado por outro crime doloso, o cara é reincidente, ou se envolver violência doméstica ou familiar, tá? Nessas 3 situações, o juiz pode dar a prisão preventiva dele durante o processo. Não encaixa nessas situações, não pode.
Além disso, não é só isso.